Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 121 do Abananados Instacast. E para este episódio, nós convidamos a Adriana Bezerra, secretária de Educação de Bananeiras. Seja muito bem-vinda, Adriana. Olá pessoal, muito feliz e honrada com o convite do Abananados. Estamos aqui para bater um papo legal e descontraído. É isso, Adriana, vamos embora. Eu trabalhei com a Adriana lá no passado, então a gente tem uma certa afinidade. Eu acredito que o papo vai ser bem desenrolado aqui hoje. E aí, Adriana, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Secretaria de Educação de Bananeiras, vou pedir nesse momento que você se apresente para o nosso público. Eu sou a Adriana Bezerra, bananeirense. Nasci aqui em Bananeiras, no antigo CESP. Sou mãe de 3 filhos e sou pedagoga, apaixonada pelo que faço e por minha cidade. Muito bem. Uma pessoa tranquila, boa de trabalhar. Vou complementar um pouquinho. Tive o prazer e a honra de trabalhar com a Adriana lá no início dos anos 2000, mentira, em 2013, 2014, né, quando ela assumiu a Secretaria de Administração aqui de Bananeiras. Assumiu a Secretaria de Educação 2 vezes, né, por competência, é por isso que está à frente da Secretaria hoje. E eu sei que você tem toda uma formação antes de chegar até Bananeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação e, claro, da sua atuação na educação. Eu sou pedagoga de formação, né? Concluí o curso de pedagogia pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, com habilitação em supervisão escolar. E nasci dentro de escolas, né? Meu pai é proprietário de escolas da rede privada, né? Eu já venho trabalhando com educação desde sempre. E após a minha formação de nível superior, assumi uma das unidades, né? E nós vamos tocando até hoje, né? Sou pós-graduada e Deus tem me abençoado com as oportunidades, né, de poder estar trabalhando e desenvolvendo um trabalho na cidade onde eu nasci. Você diria que a educação, você se encontrou na educação? Acredito que sim. Me identifiquei com a profissão e estou caminhando nela. Muito bem. E aqui em Bananeiras, como eu já tinha dito, você em 2 oportunidades assume a Secretaria de Educação do município, né? Eu queria falar um pouquinho do momento lá em 2013, que foi a primeira vez que você assumiu a Secretaria de Educação aqui de Bananeiras. Quais desafios você encontrou naquela época? Bom, naquela época foi a primeira oportunidade com o serviço público, né? Que há uma disparidade com o serviço privado, mas que a gente abraçou com amor, com carinho, com dedicação. E na época a gente conseguiu desenvolver algumas ações à frente da pasta. Eu inclusive, sou suspeita a falar, porque naquela época a gente via todo um avanço. Você e Nádia fizeram um trabalho muito, muito bom juntas. Depois Nádia conduziu, você precisou ir para uma outra secretaria, que foi a Secretaria de Administração, onde nós trabalhamos juntos. Sim. Né? Foi por um breve momento. Mas conta um pouquinho como é que foi esse desenrolar, né? Sair da Secretaria de Educação, depois ir para a administração. Como é que foi o trabalho lá na administração? A Secretaria de Administração ela é uma pasta bastante importante no município, que a gente abarca todas as situações administrativas, né? De todas e de as pessoal, secretarias. de todas as secretarias. E de pessoal. Foi um desafio muito prazeroso, né? Eu já vinha com a experiência administrativa da empresa privada. E a gente também conseguiu desempenhar as nossas funções, né? Pois é. O período foi curto, mas eu acredito que à frente da Secretaria de Administração do município você pôde fazer muitas ações, né? A gente deixou, na verdade, a casa organizada naquele momento, né? Sim.
A verdade é essa. No período que eu assessorei a Adriana Bezerra lá na Secretaria de Administração, foi o momento que nós colocamos a Secretaria de Administração para frente. Não que os anteriores não tivessem feito isso, mas você tinha um olhar um pouco diferente, né? Um olhar mais aguçado para aquela secretaria naquele momento, e a gente pôde tocar aquilo de forma mais efetiva. É tanto que quem assumiu depois assumiu muito fácil. Estava tudo muito bem organizado. Isso, estava tudo muito bem organizado. Jarderson, você é um grande parceiro de trabalho. E assim, a gente conseguiu pôr as coisas em ordem, né? Então foi assim, desafiador, porque a gente lidar com o serviço burocrático, administrativo não é fácil. Mas assim, a gente conseguiu tocar para frente. Exatamente. E atualmente, Adriana, você é conselheira do Conselho Estadual da Educação, que basicamente formula os objetivos e traça as normas de organização do sistema educacional de ensino estadual, né? Fazer parte desse conselho te ajuda nas ações à frente da Secretaria de Educação aqui do nosso município? Sim, o Conselho Estadual de Educação ele é o órgão normatizador, né, do Sistema Estadual de Ensino, que contempla o ensino público e privado. E através dele a gente consegue trazer as atualizações nas leis, as atualizações pedagógicas que a gente, aos poucos, vai tentando implementar na Secretaria Municipal da Educação de Bananeiras. É o meu segundo mandato no Conselho Estadual da Educação. Então a gente pode dizer que ele tem facilitado sua vida por aqui. Sim, ajuda bastante. Além disso, você também é membro do Conselho Nacional de Representantes da Undime, né, da Paraíba. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa associação. A Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a seccional Paraíba, assim como todo o estado brasileiro, tem o seu órgão. E lá a gente também legisla, né, sobre as normatizações das secretarias municipais de educação. Então também é uma experiência fantástica, um momento de crescimento profissional. Bacana. Você tem toda uma trajetória, a gente está vendo aí, né, nessa questão da educação, não só na iniciativa privada, né, com o empreendimento familiar, mas também no setor público a partir de 2013, vamos dizer assim, né, que quando você assume a Secretaria de Educação aqui de Bananeiras. Aquela experiência lá de 2013 no setor público, o que é que deixou para você naquele momento? Grandes aprendizados, né? De lidar com um universo bem maior de pessoas, né? Com o apoio que Matheus sempre deu à educação e me deu, a gente está conseguindo avançar. A educação ela é muito dinâmica, ela acontece a todo momento, a todos os dias, tem hora que está bem tranquilo, tem hora que agita demais, que a gente diz, nossa, como eu vou conseguir dar conta, né? Mas assim, Deus tem abençoado e a gente consegue caminhar. É o seu 5º ano consecutivo à frente da Secretaria de Educação, assumindo lá em 2021, né, quando o Matheus assume a prefeitura. Eu queria saber, Adriana, quais desafios que vocês mais encontraram ao assumir, né, essa pasta lá em 2021? Bom, em 2021 o desafio foi grande, né? Estávamos em pandemia da Covid-19, escolas fechadas há um bom tempo e prorrogou um pouco mais. Nós encontramos as escolas deterioradas, né? A parte estrutural, parte de equipamentos, parte pedagógica, e Matheus teve um olhar diferenciado. Né? Ele buscou investir, como vem fazendo até hoje, requalificando as escolas, climatizando, dando um ambiente agradável e prazeroso para que as crianças pudessem aprender, que é o futuro da nossa nação, e os professores tivessem conforto e tranquilidade para ensinar. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar um pouquinho dessas requalificações, e eu acredito talvez tenha sido um dos melhores passos que essa gestão deu, né? Porque ninguém aprende num ambiente insalubre, num ambiente que não tem a climatização, até porque Bananeiras hoje ela perdeu um pouco da sua característica climática fria, né? Há alguns anos já era meio difícil a gente estudar numa sala de aula insalubre, imagine agora, né? Então, isso tem feito a diferença na educação de Bananeiras, assim como outras coisas que a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí, Adriana, a gente pode dizer que nesses últimos 4 anos, Bananeiras passou por uma verdadeira transformação na educação. Eu queria saber quais pontos-chave foram essenciais para que essa transformação aconteça de forma efetiva e que a gente visse essa transformação acontecer.
Bom, a educação ela está sendo transformada, né? Desde 2021, quando o Matheus assumiu a prefeitura e vem desenvolvendo um excelente trabalho em todas as áreas, a educação não podia ser diferente. A gente vem qualificando os professores nas jornadas pedagógicas, nos planejamentos bimestrais, nas reuniões de capacitação. Então, é um processo contínuo. A equipe de supervisão excelente, competente, dedicada, não mede esforços para que as coisas aconteçam. Isso tem sido muito importante na vida do professor, esse diferencial, esse olhar carinhoso para a educação. Eu acredito que uma equipe unida, ela consegue fazer muita coisa. E a gente identifica a equipe da educação quando ela chega. Todo mundo sempre identificado. Eu acredito que foram escolhidos pessoas que realmente são comprometidas com a educação. E aqui eu vou citar uma gestora que eu admiro e acompanho o trabalho dela, que é Jandimária. Jandimária fez um trabalho incrível no Emília, né? E apesar de mudar de estrutura, ter uma estrutura menor, mas que foi ampliada, né? Ela consegue fazer um trabalho muito bom ali, né? E nos 3 horários. Ela me disse, Jadson, eu que pedi para ir os 3 horários, porque eu acredito que o gestor ele precisa conhecer. É como se fossem 3 escolas diferentes, né, Adriana? Verdade. A Escola Emília de Oliveira Neves é a maior escola do município. Ela foi uma das escolas presenteadas pela gestão de Matheus Bezerra, né? Ela foi climatizada, foi reformada, foi ampliada. E lá a equipe é muito boa de professores, o alunado, a equipe administrativa da gestão tem feito um trabalho excelente. É uma das escolas contempladas com o projeto Educar PRF, de Educação para o Trânsito, que nós estamos implementando em todas as escolas, que é importante que desde criança as pessoas tenham noção das leis de trânsito, do perigo que é andar sem capacete, de dirigir sem habilitação. E esse projeto a gente vem desenvolvendo nas escolas do município de Bananeiras em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. E você falou aí da ampliação da Escola Emília de Oliveira Neves, não só a Emília de Oliveira Neves, mas muitas escolas do município já conseguiram receber uma atenção mais especial dessa gestão. Claro que a gente tem que ir aos poucos, porque não dá para fazer tudo de uma vez, tudo precisa de recurso, tudo precisa de pessoal, né? Eu queria saber, Adriana, quantas escolas já foram reformadas e quais as próximas escolas que estão aí no cronograma? Sim, Bananeiras tem uma extensão territorial rural muito grande, né? Como vocês sabem, nós temos 31 escolas, não é fácil, não é? A gente já requalificou, ampliou, reformou 12 escolas, né? Está acontecendo agora, simultaneamente, 4 reformas. Então, quando essas reformas chegam às comunidades, levanta a autoestima dos professores, dos alunos, de toda a comunidade, o entorno dessa escola. Você pode ver a nossa última, a Escola Joaquim Florentino de Medeiros. Ficou belíssima. Ficou bela, né? Você levanta o astral quando se aproxima, é aquele ambiente acolhedor, né? Não tem mais aquele ambiente pesado como se era no passado. Então, o Matheus tem esse olhar feliz, de modernidade, de investimento na educação. Isso é muito importante. Muito importante. Inclusive, a gente tem que pontuar aqui que é uma reforma que não é só a pintura, como acontecia no passado, né? Apesar de termos 12 já reformadas, né? As outras receberam uma atenção especial, que foi uma pintura e tudo mais, só que vai passar por um processo de requalificação maior e vão receber climatização e todo o resto que as outras estão recebendo, né? Eu estive em algumas inaugurações, a inauguração da Escola de Roma, que ficou fantástica. É uma nova escola. Incrível, né? E o que eu tenho percebido também nessas inaugurações, Adriana, é o cuidado de vocês com a valorização dos profissionais que estão nessas escolas hoje, mas aqueles que estiveram lá em dado momento, né? Então, com todas aquelas homenagens que têm sido feitas, eu acho isso, assim, de um cuidado, de um carinho muito grande, porque aquela pessoa que passou ali 30 anos dentro de uma escola, né, acaba ficando de certa forma esquecida, mas não tem sido esquecida pela gestão e pela Secretaria da Educação. Não, né, os profissionais que trabalharam nas escolas, hoje aposentados, né, chegou o momento da gente reconhecer aquele trabalho, né, no início de suas vidas profissionais, fizeram diferencial na vida de muitas pessoas, marcaram aquele lugar, aquele ambiente, e a gente sempre procura homenagear
esses ex-funcionários que já são aposentados, às vezes tem alguns falecidos, a gente convida a família para receber aquela homenagem. Isso tem sido também um diferencial muito importante. Muito importante. Eu acompanhei a de Roma, a do Tabuleiro. A do Tabuleiro foi assim algo incrível, aquela escola, viu? Aquela pavimentação de intertravados ali, ela fez toda a diferença no entorno daquela escola. Mais uma escola que teve a sua autoestima e o astral elevado, né? Elevado demais. E assim, é tanto que a gente pega alunos de outras cidades, né, que são próximas ao Tabuleiro. Quando as pessoas passam, não acredito que é uma escola da rede pública. E aos poucos a gente vem incrementando as creches com parques muito bacanas, coloridos, as crianças estão gostando, que também no passado não tinha essa parte de diversão para eles, que também é importante, e aos poucos a gente vai avançando. Porque a questão da educação infantil, né, claro, a gente precisa ter conteúdo, a gente precisa ter material, eles precisam aprender, mas eles precisam aprender, de certa forma, brincando, né? Sim. Eu acho que é muito importante esse aprendizado. A gente não pode dizer que não tem um carinho especial pela educação de Bananeiras nos últimos anos. A gente vê realmente uma diferença. Essa escola aqui do conjunto, que foi reinaugurada recentemente, né? A gente vê até o cuidado na entrada da escola, né? Aquela rampa de acesso que foi feita ali. Além da rampa, né? Uma cobertura que vai propiciar ali num dia que esteja chovendo, os alunos terem um acesso mais digno na entrada da escola. Sim, importante, Jarderson, é você destacar a questão da rampa, que a gente também trabalha com inclusão. A gestão de Matheus Bezerra vem investindo em materiais para educação inclusiva. As escolas têm salas do EE, nós temos uma coordenação de AE, temos professoras que trabalham com esse atendimento aos alunos autistas, com TDAH, com déficit de aprendizagem. A Secretaria Municipal de Educação dispõe de uma psicopedagoga que faz todo esse atendimento clínico e a gente acompanha de pertinho. A gente sabe que a Secretaria de Educação não é só a secretária, né? Somos todos nós. Todos nós, quando eu falo, são os professores, são os funcionários, são as merendeiras, auxiliares de sala, de serviço e assim por diante. Então, muito importante também esse olhar para a educação inclusiva, que vem crescendo. E Matheus não para de investir neste segmento da educação também. A gente tem até que pontuar também, Adriana, a questão dos cuidadores nas escolas, né? Que tem cumprido realmente o papel que se tem que ter, né? Aquele cuidado com a pessoa com autismo, né? Que tem ali o TEA. Então, assim, eu acho isso muito importante e, claro, né, dentro da rede pública, as pessoas não esperam que as coisas vão acontecer de forma tão efetiva como tem acontecido aqui em Bananeiras. Todas as escolas de Bananeiras possuem cuidadores. A gente sabe que a lei faculta um cuidador para cada 3 crianças. E tem crianças que são privilegiadas porque é 1 para 1, é o cuidador para a criança. Né? Ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento pedagógico daquela criança que tenha esse déficit. Então a gente vem com um olhar carinhoso também para esse segmento da educação. E aí, estrutura física, né? A gente tem falado muito aí da requalificação. Sem bons profissionais, ela não vai adiantar de nada. Mas esse não é o caso aqui em Bananeiras, né? Há uma formação contínua, uma supervisão que funciona e gestores que entendem as demandas da educação. Fala um pouco do trabalho por trás de tudo isso, Adriana, porque eu sei que é um trabalho muito árduo. Não só de você enquanto secretária, mas de toda a sua equipe. Ah, sim. Como diz um ditado popular, gaiola bonita não se dá de comer a passarinho, né? Então não adianta, Matheus, investir na modernização e beleza das escolas se dentro a gente não tiver pessoas comprometidas. A equipe da Secretaria da Educação, tanto administrativa como pedagógica, é fantástica. Pessoal qualificado, graduado, pós-graduado, alguns com mestrado, outros em andamento com doutorado. Então, a gente procura também valorizar esse profissional. Às vezes as pessoas pensam que a valorização é só monetária, mas não, a gente vê o lado humano. É muito importante você se sentir bem naquele local que você está trabalhando. Não há nada pior do que você estar num ambiente que lhe desgasta emocionalmente. Então, a gente valoriza essa parte humana, como eu falei anteriormente, esse olhar carinhoso. Então, a equipe é altamente comprometida.
Eu tenho percebido isso. Eu conheço muitas pessoas que estão na educação. Na verdade, sou professor desde os 18 anos de idade, então já trabalhei com muita gente boa e muita gente não tão boa assim. Então a gente acaba conhecendo alguns profissionais, e aqui já destaquei Jandimária, mas tem Valéria aqui na escola que acabou de ser requalificada no conjunto, né? O próprio... eu esqueci o nome dele agora, mas o lá do Caboclo também tem feito... Erivan. Fantástico, altamente comprometido. Maria José lá no tabuleiro. Maria José acompanha o trabalho dela há muito tempo e é uma pessoa extremamente comprometida. Rosana, lá no João Paulo II em Roma. Exatamente. Então, assim, eu conheço todas essas pessoas que estão à frente, né, nas gestões escolares, e elas têm realmente feito uma diferença muito grande. Eu vou citar um fato aqui a você agora. Meu irmão é professor, lá em casa nós somos 3 professores, eu, meu irmão e minha irmã. E no passado, ele chegou na escola para ministrar aula, e o gestor chegou perto dele e disse: o que é isso que está acontecendo aí? A vice-diretora estava fazendo uma reunião de pais e mestres e o diretor não sabia. Eu só não estou acreditando. Não pode. Eu só não estou acreditando que ele chegou e perguntou, ele disse: ele é meio sem futuro. Minha nossa senhora. Às vezes não se tem o cuidado das pessoas que se colocam à frente, né? E hoje a gente vê que realmente são pessoas comprometidas. Não adianta a gente estar internamente competindo entre si. Na educação somos todos nós. Estou eu com minha equipe, lá eu não admito que ninguém seja maior do que ninguém, temos que trabalhar de forma igualitária, isso é muito importante para um bom andamento. Nós temos vários programas vinculados à Secretaria Municipal de Educação com o governo do estado, com o governo federal, e não tem sido fácil. Tem semana que a gente não para. Entra noite adentro, vai até 2, 3 horas da manhã preparando. Na educação infantil, que é lá na base, a gente tem o LEEI, que é um programa do governo do estado de leitura e escrita na educação infantil. Está à frente as 2 pedagogas, Alexandra Paula e Araceli, que têm desempenhado um excelente papel. Nós temos o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada com a professora Francisquinha, com a professora Osana, dedicada. Então a gente tem que colocar esses alunos para ler. A pandemia deixou uma lacuna muito grande, né? Foram 2 anos e meio de um apagão educacional no país inteiro e no mundo. Então a gente procura valorizar essas práticas pedagógicas. Não é fácil, mas a gente está tentando, está caminhando e vamos conseguir. Já estão conseguindo, na verdade, né? A verdade é que a pandemia ela deixou todo mundo muito mexido. Sim. Né? Então, para o processo de aprendizagem dessas criaturas hoje, né, é um pouco mais complicado do que já era. A gente já vivia um problema muito grande na educação do nosso país. Era uma falta de incentivo. E às vezes as pessoas só enxergam o incentivo financeiro, né? E existem outros tipos de incentivo que a educação ela precisa. E pós-pandemia, isso eu acredito que ficou muito explícito. Correr atrás do prejuízo agora talvez seja mais do que necessário. No entanto, mais desafiador ainda. Com certeza, os desafios eles são grandes. A cada dia a gente se depara com a novidade. Não é? A gente sabe que a educação à distância ela veio para ficar, mas ela não é eficiente, porque o contato professor-aluno é diferente, né? A educação à distância ela é fria, né? Você na frente de uma tela, o professor lá do outro lado. A gente sabe que ajudou na pandemia, mas hoje ela não se faz mais tão necessária. É importante esse contato aluno-professor, aluno-aluno, professor-professor, para que possa conseguir desenvolver os projetos que a gente tem planejado. Sobretudo na educação básica, Adriana. Né? Eu fiquei um pouco preocupado, inclusive recentemente, com a retirada do celular, assim, de forma abrupta. Sim. Porque eu disse, rapaz, isso vai gerar um desconforto muito grande e vai ter muita evasão escolar. Eu não sei como é que está funcionando isso, como é que os professores estão se virando. E realmente vem uma carga muito grande para o professor nesse momento, né? Que é segurar aquele aluno em sala de aula sem o celular, né? E é um pouco complicado. Eu fiquei bem preocupado com isso. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Veja bem, o celular ele faz parte da nossa vida, né? A gente dorme com o celular, acorda com o celular, se brincar, toma banho com o celular. Mais ou menos isso. E assim, o celular, assim como a internet, é muito bom, mas também é muito ruim. Prejudicial demais. Porque a internet não é uma terra sem lei, mas ela é muito abrangente, os pais têm que estar acompanhando o que o seu filho, criança, adolescente, está vendo do outro lado da tela. E o governo federal lançou esta proibição, que eu vejo como muito positiva,
porque não vejo sentido do aluno estar em sala de aula aprendendo história, vendo uma aula sobre a Idade Média e o Império Romano e no mesmo tempo no Instagram, no WhatsApp, né? Aquilo tira o foco. Então, a gente vem conseguindo controlar isso nas escolas de uma forma muito tranquila, não há reclamação, os professores estão conscientes, a direção, e é muito importante. O celular hoje é uma ferramenta indispensável, felizmente ou infelizmente, né? Eu não sei, vai do ponto de vista de cada um, e que a gente vem conseguindo. Como é que está acontecendo essa questão? Porque, por exemplo, para mim que estou de fora da educação hoje, ficou como uma coisa muito abrupta. Vai tirar e acabou. Os intervalos estão utilizando, o aluno ainda pode levar o celular para a escola, como é que funciona? Olha, veja bem, é um objeto de uso pessoal, né? O aluno ele pode levar para a escola, mas não é permitido que ele use na escola. Entendi. Se houver alguma emergência, alguma urgência, a diretora de pronto entra em contato com a família. Né? Não há necessidade daquele aluno estar de 7 da manhã às 11 com o celular. Né? Isso é dispensável nesse momento. A escola é o lugar de se fazer amigos, de se aprender, de crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, a gente está conseguindo fazer esse controle. Graças a Deus, que bom que estão conseguindo. Porque, realmente, eu fiquei bem preocupado com isso. Eu disse, meu Deus, vão tirar de uma vez, e talvez gere uma evasão muito grande. Mas eu digo mais para os jovens, na questão do ensino médio, por exemplo, né? Para o ensino infantil, realmente não tem que ter telefone, não. A verdade é que não tem que a criança estar usando nem em casa, quanto mais na escola. Mas aí eu fiquei preocupado mais com os adolescentes. Eu disse porque estão numa fase muito rebelde e pode ser, assim, algo também muito ruim tirar de uma vez. Talvez fosse tirando aos poucos. Assim, a gente já vinha orientando há alguns anos atrás a não utilização do celular em sala de aula. Então, quando veio esta lei, foi de forma muito suave, né? Não houve aquele impacto, bom, então. Você não vai mais pegar no celular, não traga mais. Então, não houve esse impacto. A gente já vinha trabalhando isso internamente, desde o início da gestão de Matheus, após a pandemia, eles ficaram muito mais apegados às tecnologias, né? Mas aos poucos estão voltando eu não diria a forma tradicional, mas como deve ser na escola. Bacana. E aí a gente estava falando de pandemia ainda há pouco, a gente sabe que a pandemia ela deu uma mexida, de forma geral, inclusive nos índices, né? Eu queria saber, Adriana, com relação aos índices, o que mudou na educação de Bananeiras nesses últimos 4 anos? Veja bem, é importante os índices para medir a qualidade do nosso ensino, mas eu não vejo isso como a mola propulsora. Eu vejo o IDEB como uma coisa muito de mídia, não é? Porque quem está no chão da sala de aula sabe o quanto está sendo difícil, né? A gente resgatar o ensino e aprendizagem dos alunos e a gente vai conseguir atingir. Os índices estão dentro do esperado, não está muito alto, não está muito baixo, é um índice da realidade, né? A gente vem trabalhando isso com muito afinco, com muita responsabilidade, com muita dedicação e vamos conseguir também. Na verdade está se conseguindo. Eu acredito que esses índices são realmente importantes para algumas coisas, mas para outras totalmente desnecessárias. É verdade. A verdade é que uma prova ela não define muito bem assim, a aprendizagem do aluno, não. Porque vai depender, né, na verdade, de tantos fatores. Eu comentava no episódio passado, Adriana, que eu fiz um vestibular e que eu tirei uma nota péssima, porque eu fui fazer doente. Até o estado emocional da gente, né, tem que ser levado em consideração. Às vezes você vai fazer uma avaliação do SAEB, né, para medir os índices e o aluno está nervoso, o professor fica tenso. Extremamente ansioso, e a gente tem que levar tudo isso em consideração, não só aquele número frio. É importante que se destaque, que se diga isso e que a educação de Bananeiras ela vem avançando, né, cada dia com sua agonia, né, como eu sempre falo. E é importante que se tenha esse destaque. Quais desafios você poderia pontuar que a Secretaria de Educação ainda enfrenta hoje e o que mudou em relação a quando você assumiu a pasta? Bom, os desafios eu acho que ainda é a leitura e a escrita, né, da educação como um todo, porque a gente sabe que os jovens de hoje não gostam mais de ler, né? Enquanto a gente lê, a gente é um bom escritor, né? Quem é um bom leitor é um bom escritor. Então, isso é um desafio muito grande, né? Que a gente faça com que o aluno pegue no lápis, escreva. Hoje é tudo digital, teclando, muito rápido, e as pessoas
esquecem até o hábito de escrever, né? Então, isso é um desafio muito grande, a leitura e escrita das crianças e adolescentes. Na verdade, essa deficiência a gente tem já há um bom tempo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu não sabia que eu tinha, vim descobrir recentemente por alguns testes, TDAH, né? Eu nunca gostei de ler. Por quê? Quando eu chegava na metade do que eu tinha lido, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido. Porque a mente já estava pensando em uma outra coisa que eu ia fazer daqui a pouco. Né? Então, era uma luta. Eu tinha uma luta muito grande para ler. E eu acredito que hoje em dia nós temos muito mais crianças dentro de escolas com esse problema que ainda não foi identificado. Né? Então, realmente, tem aqueles que não gostam, porque não tem incentivo em casa, principalmente. Verdade. Importante né? destacar. Os pais acabam não incentivando, porque na escola tem. Gente, não adianta a gente falar dos profissionais que estão ali na escola, porque eles realmente colocam o aluno para fazer o que tem que ser feito. Mas se não tiver um incentivo em casa, não vai adiantar de nada. Verdade, Jardison. É muito importante o apoio da família. A escola sozinha não faz nada. Né? 50% a escola, 50% a família. Tem que se ter o acompanhamento dessa criança, desse adolescente. Nós também temos outro programa no Ensino Fundamental 2, que são as escolas das adolescências, né, vinculado ao governo do estado e ao governo federal. Então é muito importante que os pais façam esse acompanhamento, não deixem as crianças soltas. Né? A gente tem a hora para tudo, tem hora do lazer, tem hora para estudar, tem hora para brincar, tem hora para namorar. Então que a gente reserve esse momento para fazer essa valorização, porque sem a família a escola não caminha. E ter um pouco mais de paciência, né? Paciência com aquela criança que está sem entender aquele conteúdo, e por mais que você não saiba efetivamente, se você der uma busca ali no Google, né, você vai entender e vai conseguir explicar para aquela criança. Caso você não consiga explicar de jeito nenhum, porque você não sabe ler, né, chega para a criança, olha, não estou entendendo, amanhã a gente vê com a professora como é que faz. Né? Eu acredito que esse contato com os profissionais da educação, ele é muito importante também, dos pais até dizerem que eu não sei ler, eu não consigo fazer essa atividade com ela. Como é que a gente pode proceder? Né? Então, às vezes falta um diálogo que não existe. Né? Às vezes você espera muito do profissional da educação, mas você não dá nada para que nada de contribuição para que o seu filho realmente aprenda. Verdade, a gente tem, enquanto mãe, enquanto pai, fazer a nossa parte também, né? A escola, ela não é um depósito de crianças nem adolescentes, né? Às vezes a família, vou colocar na escola em período integral e acha que isso vai resolver. Não, tem que ter o acompanhamento também. Só resolve uma coisa, colocar a criança em período integral. Você se livrar dela, que talvez seja o objetivo. Talvez seja o objetivo de alguns pais. Aí, infelizmente, fica meio complicado, né? A verdade, Adriana, é que muitas crianças aprendem sozinhas por vontade realmente de aprender. Sim. Eu não tenho um seio familiar que auxilia nisso. Né? Tem muita gente que chega lá porque tem determinação e quer chegar lá. É importante. A gente conhece vários e vários casos de pessoas que vieram lá de baixo através da educação, do estudo, conseguiram. Nós temos juízes, médicos, advogados, professores renomados, né? Palestrantes internacionais que conseguiram tudo através do estudo, do conhecimento, da educação, e todas passaram pelos bancos das escolas. A gente precisa realmente passar pelos bancos das escolas. Que bom que os bancos agora são mais tranquilos, antigamente era mais duro. E aí, Adriana, eu queria saber quais são as metas traçadas para esse próximo quadriênio, esses próximos 4 anos, o que vocês almejam para a educação de Bananeiras. Nós almejamos conquistar todos os nossos objetivos, que é o desenvolvimento das crianças e adolescentes, que eles alcancem o conhecimento através da leitura, da escrita e das 4 operações matemáticas, que é muito importante. Hoje as pessoas não valorizam mais tabuada, mas se você não souber a tabuada, você não vai conseguir resolver nada em matemática, em física, em química e até na sua vida pessoal, né? Tudo é um número, tudo é uma conta. Então a gente está trabalhando para que a gente possa, de fato, alcançar os índices almejados que ganham destaque, não é? E a gente vai conseguir também.
É porque as pessoas também às vezes têm um negócio, eu não vou usar matemática na minha vida e nada. Como é que você não vai usar? Se você vai comprar alguma coisa e você tem que saber quanto você vai ter de troco, quanto você vai ter que pagar, quanto você vai ter de dinheiro, você precisa, o mínimo, saber as 4 operações. Sim, você falando nisso também, vale destacar nossa parceria com o Sicredi. Nós damos educação financeira nas escolas. Bacana. É um projeto muito interessante. As crianças passam o ano todo estudando educação financeira. Tem um momentozinho que eles vão até um supermercado, vai ver quanto custa o valor das coisas, quanto se pode pagar, aquilo que você vai receber de troco, a valorização do dinheiro, né? Então a gente tem essa parceria também com o Sicredi. Muito bacana, a matemática na prática, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria, então tem que levar para a prática mesmo, né? Que essa educação financeira ela é muito importante nos tempos atuais. Tá todo mundo meio que mexido financeiramente depois da pandemia, Verdade. Sobretudo, né? A gente conhece todo mundo. Pequenos empresários que não conseguiram soerguer os seus negócios, né, após a pandemia. Então é importante que essa conscientização comece desde cedo, né? Ou depois da pandemia as pessoas viram a necessidade também de se poupar. A gente vive numa sociedade muito consumista, né? Então é isso. Importantíssimo. Bom, pessoal, e agora dando uma pequena pausa aqui na entrevista com a Adriana, que vocês já viram que está muito interessante, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora, a Qualivida, que, como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando fazer uma consulta com um nutricionista, com um nutrólogo ou com qualquer outro profissional da saúde, vai até a Qualivida, faz os teus exames também, parcela tudo, divida ali no cartão e, claro, cuida da tua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E agora vamos voltar com a entrevista com a Adriana. Adriana, qual ponto, vamos assim dizer, que você julga que não conseguiu alcançar ainda na educação de Bananeiras, mas que é talvez a maior meta que você tenha para alcançar nos próximos 4 anos? Uma pergunta que nos leva a refletir. São tantas metas que temos que alcançar, que bater, que assim eu não teria uma para destacar, mas eu acho que essa revitalização, capacitação e qualificação dos profissionais, das escolas, tem sido importante. E a gente futuramente vai colher bons frutos, porque a gente está trazendo o conforto e a dignidade para todos os envolvidos na educação. Eu acho essa parte uma parte muito importante. Eu tenho acompanhado de perto a educação, né? Minha irmã leciona na rede municipal, eu tenho muitos amigos que são professores, que são gestores, e a gente, querendo ou não, acompanha meio que de perto, e praticamente toda semana tem uma formação diferente. Né? Verdade. Então, praticamente toda semana o profissional ele precisa aprender um pouco mais para ir para a sala de aula preparado. Porque o que é que acontecia antigamente, Adriana? Era um profissional 20, 30 anos dentro de uma sala de aula com aquele mesmo conteúdo, aquela mesma didática, aquela mesma falta de atualização. Hoje não. A gente vê profissionais que se atualizam e que dinamizam mais a educação dentro de sala de aula e que tornam, talvez, as aulas melhores, mais interessantes e que fazem com que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de fato. Verdade, a gente tem a gestão de Matheus, né, tem essa dinamicidade, né, a gente gosta da coisa em movimento, né, então os professores passam por capacitação, nós agora temos todo ano o Festival de Cinema de Bananeiras, a gente leva o Cine Bananeiras para algumas escolas, né, mostra filme, leva as crianças para o campo para fazer filmagem, fotografar, isso também tem sido um destaque, as escolas são equipadas com data show. Ainda não são todas escolas, mas pouco a pouco a gente está equipando. Não é fácil, é muita coisa para você, né, equipar. Muita coisa para pouco 33, recurso também. 31 escolas, perdão. E às vezes a gente compara, uma cidade aqui próxima tem 5 escolas. O índice dela vai ser 100%. Né? Não pode comparar um município que tem 3, 4, 5 escolas com o que tem 31. E outra coisa que a gente precisa pontuar aqui, Adriana, é o não fechamento das escolas rurais.
Importante. que vinha acontecendo em Bananeiras e que foi barrado justamente na gestão de Matheus. É. Né? A gente vê as escolas rurais que são muito importantes. Os alunos eles precisam de conteúdo ligado àquilo que ele tem todos os dias no seu cotidiano. Matheus não fechou, pelo contrário, está requalificando. Nós temos agora a escola lá em Domingos Vieira, que está sendo requalificada. É uma escola um pouco distante do centro de Bananeiras, né, naquela comunidade, que vai dar um upgrade, né? Vai levantar também a autoestima daquela região. Com toda certeza. Eu acredito que essa valorização, não só dos profissionais da educação que tem tido mesmo aqui em Bananeiras, mas da população em si, né? Porque quando você valoriza o filho de um agricultor, você está valorizando o agricultor. Sim, claro. Então, isso tem sido muito importante aqui em Bananeiras. Eu acredito que as coisas vão ficar ainda melhores nos próximos 4 anos. Não vão parar de ter novidades, né? Quando a gente menos espera, Matheus vem com uma novidade, né? E assim, quando a coisa é para a cidade de Bananeiras, todos têm que ter orgulho, né? Bananeiras cresceu economicamente, vem se desenvolvendo, vem progredindo, né? Quem era Bananeiras no passado e quem é Bananeiras hoje, né? Então, sem comparação. Não dá realmente para comparar, não. A gente tá. Não é puxando a sardinha, não, viu, gente? É falando o que de fato tem acontecido dentro de Bananeiras. Eu queria que você falasse agora, a gente falou muito de requalificação, Adriana, mas o que é que tem sido feito em todas essas requalificações? A gente já falou um pouquinho lá atrás, a gente precisa falar que são salas climatizadas e toda a estrutura renovada e que tem sido implementada nessas escolas. Bom, as requalificações elas passam por troca do piso de cimento queimado por cerâmica, requalificação dos banheiros das escolas, climatização, troca das janelas. Hoje a gente está colocando esquadrias de alumínio com vidro, né? Não é mais aquela janela antiga de madeira pesada, né? Trancada. Hoje você tem, a luz solar entra na escola também. A gente tem, dependendo do terreno, a gente faz uma mini quadrazinha para que o aluno possa fazer uma atividade física, jogar uma bolinha, né? Isso, assim, tem sido muito interessante. Então, é uma reestruturação total nas cozinhas, nas direções, nas secretarias, nas salas de aula, todas colocando cerâmica, tá modernizando. Modernizando e muito. E a cozinha talvez seja uma parte muito importante de uma escola, porque a gente precisa pontuar isso também, que na pandemia ficou muito explícito e algumas pessoas, né, algumas crianças, a única refeição que tem durante o dia é aquela que tem na escola. Verdade. Né? Existem crianças que quando chega, a gente dá o café da manhã, né, as creches, elas são 4 refeições por dia, né, a merenda é acompanhada por uma nutricionista, tem um cardápio preparado, nós fornecemos arroz, feijão, macarrão, carne e frango, frutas como sobremesa. Isso é importante. Importante. E eu estava me lembrando lá da escola do Tabuleiro que a cozinha era um vãozinho e deram uma verdadeira cozinha para aquela escola, viu? Não, é assim, quem viu ontem e vê hoje é de não acreditar. Só quem conhecia antigamente que pode falar, né? Porque as pessoas quando chegam acham que sempre foi assim, mas não. É uma guinada. É praticamente uma reconstrução da escola. Verdade. É uma reconstrução, não tem como a gente dizer que é só requalificou. Não, na verdade é uma reconstrução porque realmente dá dignidade, né? Lá a gente via como eram os espaços das escolas. Eu era de uma seção lá do Tabuleiro, trabalhei muito tempo para a Justiça Eleitoral e a estrutura era precária. Hoje a gente chega, a gente dá gosto de ver o que foi feito nas escolas de Bananeiras. Verdade. E tem professor que não faz o seu planejamento em casa. Termina o seu horário de trabalho, gosta de ficar no ambiente escolar. Continua a correção de avaliação, fazendo seu planejamento de tão prazeroso que está o ambiente. Antigamente, mulher, olha, eu vou dizer, me dava uma agonia tão grande de ficar num ambiente sem climatização, uma quentura da bexiga, eu disse, eu vou embora pra casa. Aquele mofo ácaro, hoje não tem mais isso. Um mau cheiro. As escolas não eram forradas e hoje elas são forradas. Uma mudança muito grande. Até para a equipe de limpeza facilita muito. Com certeza. A gente sabe que o alunado ele suja bastante, mas aquele cisco que cai da telha, misericórdia. Você pode varrer a cada 10 minutos que vai ter cisco. Vai ter cisco. E agora acabamos com o cisco dentro das salas de aula. Pois é, Adriana. Eu acredito que a gente conseguiu passar, basicamente, o que tem acontecido em Bananeiras na educação, né?
uma transformação de fato. Eu acredito que os próximos 4 anos vão trazer ainda mais novidades, ainda mais coisas boas, ainda mais qualificação para os profissionais, né? Mais incentivo para que os jovens aprendam. E nesse momento, né, que a gente se aproxima do final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem a todos os seus colaboradores lá da Secretaria de Educação. Bom, eu acho que a primeira mensagem é de gratidão e reconhecimento pelo trabalho que eles desenvolvem. Desde os meninos que separam a merenda, que fazem a entrega, até os diretores escolares, passando pela supervisão. Dizer que a Secretaria de Educação, seu comprometimento, sem a dedicação de vocês, ela não caminha, né? Então, conto com o apoio sempre de vocês. A gente está aberto para críticas, sugestão, para ouvir e dizer que juntos somos mais fortes, né? Bananeiras vive um novo momento. Bananeiras vive realmente um novo tempo. Vive um novo tempo. Bom, Adriane, depois dessa sua mensagem ótima e excelente aos seus colaboradores, eu gostaria de falar de um projeto que eu estou incluído, né, que é o Cabines do Futuro. É um espaço para que as pessoas estudem de forma confortável, com ergonomia, né? A gente tem um espaço muito bom, realmente, que muita gente já está aproveitando, mas outras ainda não. Pessoal, vocês estão com a oportunidade de ouro em Bananeiras. As cabines do futuro são top de verdade. Nós temos um cafezinho, um biscoitinho, forno de micro-ondas para aquele que quer trazer o seu lanche e esquentar, um gelágua com a aguinha bem geladinha para refrescar a mente. Então façam sua inscrição, vestibulandos, concurseiros. Quando forem estudar para as provas e simulado das escolas, reserve seu horário na cabine do futuro. É muito disputada, está vindo gente de outras cidades. Exatamente, a gente está tendo uma procura muito grande de pessoas de outras cidades e, claro, a gente tem que atender os bananeirenses, tanto que a gente acaba não atendendo por isso, por conta da alta demanda, mas assim, a gente sempre tem vaga, né? Um ambiente fantástico, como você citou, né, com micro-ondas. A Secretaria da Educação, graças a Deus, tem nos auxiliado em tudo, mandou uma geladeira, Sim. Que é para aquelas pessoas que trazem o seu lanche, possam armazená-lo com o zelo que tem que ter e não ter nenhum problema, né, estomacal, vamos assim dizer. Então, assim, sempre um cafezinho, Adriana, com açúcar, sem açúcar, né? As cabines são extremamente amplas, com tomada embaixo, né? Aquelas pessoas que não têm computador, 3 computadores lá Wi-Fi disponível. E uma internet de respeito, inclusive 1 GB de velocidade, né? Atende muito bem. Os usuários do Cabines, eles estão realmente muito bem assistidos. Verdade, até os universitários aqui do campus de Bananeiras, eles têm procurado a cabine do futuro. É importante o silêncio, o conforto. Então, gente, faça a sua inscrição, porque está concorrido. Climatizado, viu? Gelinho bem bacana e você quem controla o ar. E é isso, Adriana. Eram as perguntas que eu tinha formulado. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, né? Foi um prazer gravar com você. Você sabe da minha admiração e do respeito. Então, muito obrigado. Estou à disposição, Jarderson, sua, do Abananados, de todos que fazem a cidade e a educação de Bananeiras. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. Agora a gente vai olhar para essa câmera para nos despedirmos do nosso público. É isso, pessoal. O episódio 121 do Abananados fica por aqui. A gente já conta, claro, com a sua audiência para os próximos episódios também. Até a próxima semana, se Deus quiser.